Olá, bem-vindas, Sara Ornelas e Lívia Pinet, a esta Ecolander Talk, e bem-vindos a todos os que nos estão naturalmente a acompanhar desse lado, para falarmos naquilo que hoje, entre os futuristas, se fala um bocadinho como um social elixir, uma nova expressão, um novo termo que nasceu aqui também nesta fase inter-Covid, mas que na realidade, em termos de negócio, é trabalhada como uma categoria das chamadas hard seltzers, e portanto estamos aqui para falar desta categoria. Eu começava por vos apresentar, tanto Sara Ornelas, que é responsável de marketing de águas e refrigerantes da Sociedade Central de Cervejas, e Lívia Pinet, que é uma trend forecaster e que se junta a nós a partir de Bruxelas, com uma hora de diferença, mas conseguiu se juntar. E vamos então começar por falar, e eu começava se calhar pela Sara, porque quando eu comecei a falar desta categoria, deste tema com alguns amigos, a expressão é sempre a mesma, como água gasificada com álcool. Que categoria é esta, Sara? Explique-nos lá que novo produto é este que está a chegar depois do sucesso internacional também a Portugal. Sim, realmente quando nós pensamos assim à partida parece um conceito estranho, não é? A água com álcool é quase contraditório, não é? É estranho. Mas a verdade é que os consumidores, e depois a Lívia provavelmente saberá até explicar isso melhor do que eu, procuram cada vez mais propostas mais naturais, portanto a tendência do bem-estar efetivamente está-se a vincar cada vez mais. E a verdade é que a água é o produto, é a bebida mais natural que nós temos, não é? A mais pura, e através de um processo natural de fermentação de açúcar é possível obter álcool que é adicionado à água, portanto, e depois posteriormente aromas naturais para dar sabor, obviamente. Mas a verdade é que acabamos por, com base nesta tendência e com base no produto mais puro que nós temos, chegar aqui a uma bebida que é inclusiva nos momentos de consumo de álcool, mas que ao mesmo tempo tem aqui características de naturalidade. Lívia, falando então um bocadinho desta nova tendência, um bocadinho também alinhado com aquilo que são os jovens adultos, se quisermos, estas novas gerações que procuram outro tipo de produtos, como é que a vês? Ela surgiu em plena pandemia, foi crescendo em plena pandemia, houve essa alteração no nosso comportamento? Sim, acho que temos dois momentos. Temos o momento pós-pandemia, onde esse tipo de bebida, essa água alcoolizada, pronto, elas apareceram nos Estados Unidos desde 2018, 2019 com bastante força e cresceram para fora do norte da América durante o período da pandemia. Era um crescimento natural, já esperado para esse tipo de produto, um investimento que vinha sendo feito pelas grandes empresas norte-americanas que gostavam de atingir novos mercados, principalmente falando de um produto que até então era entendido como sazonal, era um produto de verão, é fresco, é muito fácil beber em lata, e ele substitui muito bem a cerveja, principalmente a cerveja light, que nos Estados Unidos é um mercado muito forte, das light beers. Aqui na Europa nós não temos tanto o costume das light beers, não pegou tanto, digamos assim, e a princípio foi onde eu comecei a investigar as hard seltzer, se elas pegariam também da mesma forma, tendo em vista que as light beers nunca deram assim, com a tamanha força que elas têm nos Estados Unidos. Acontece que elas têm uma diferença que as cervejas não têm, o sabor. E sabe bem. E sabe bem quando está quente, é fácil, é prático. Tudo isso durante a pandemia fez muito sentido. Né? Depois de um período onde nós experimentamos coquetéis, compramos gin e queríamos fazer todas essas cenas porque nós tínhamos tempo em casa, passou aquela fase do eu não aguento mais estar em casa. Eu dava tudo para estar num parque tomando uma cerveja ruim. E no fim, não preciso estar no parque tomando uma cerveja ruim, eu tenho outras opções. Né? Isso funcionou muito bem para vários públicos, tem funcionado muito bem para vários públicos. Pode encontrar alguma resistência cultural em determinados consumidores, acredito que Portugal possa ser um deles, não com muita força, não é como se fosse negar ou não consumir simplesmente porque me parece estranho, porque há a possibilidade, até porque a gente fala de um consumo sazonal no verão, Portugal com muitos turistas, continua a fazer muito sentido esse mercado. É um mercado teste excelente, pelo tamanho, pela atratividade dos turistas também. Mas mais do que isso, ele oferece opções. Se eu tenho muitas opções, eu tenho muitos sabores para testar,
me chama mais apelativo do que o mesmo sabor da cerveja. Então, não que sejam concorrentes, acabam sendo substitutivos e, culturalmente falando, ele apela para aquele público que, se calhar, nem gostava tanto assim de cerveja, mas que a gente está tão habituado a beber com os nossos amigos, porque é a bebida do convívio coletivo, é o que nós tomamos quando nós estamos entre amigos, entre o grupo alargado. Talvez faça sentido ter um produto tão prático quanto uma lata de cerveja, carregar uma caixa de latas no supermercado, comprar uma caixa desses elixirs. Só para complementar, porque há aqui uma informação que eu acho que é importante também nós termos em mente. Sem dúvida nenhuma, a Art Seltzer entra num momento de consumo muito semelhante ao da cerveja, o que nós costumamos até dizer, o momento de consumo do convívio, não é? Porque acaba um bocadinho por ser isto, e infelizmente a pandemia fez-nos ser criativos relativamente ao convívio, e já temos brindes online e o que seja. Mas também é importante ter aqui um dado que é, nos Estados Unidos nós estamos a ver que 40% do volume da Art Seltzer é incremental, ou seja, é on top, é volume que não seria consumido por outra categoria, é esta categoria que está a responder. Portanto, obviamente que há uma interseção nas categorias à volta do convívio, cervejas, cidras, sangrias, em Portugal também, portanto, outro género de bebidas, mas a verdade é que este dado do volume incremental é muito relevante, significa que este produto está a satisfazer uma necessidade que todos os outros não satisfaziam. E portanto, eu acho que muito alavancado nesta questão também da naturalidade, de ser um produto com baixo teor de hidratos de carbono, baixo em açúcar, baixo em calorias, e portanto eu acho que é importante também termos em mente esta questão da incrementalidade. Nos Estados Unidos foi claramente onde foi o boom, como a Lívia estava a dizer, no final de 2019 este produto valia quase 9% daquilo que é o volume total de cerveja, que nos Estados Unidos é brutal, portanto, escala, claro. claramente está aqui a responder a outra necessidade para além da cerveja. Sim. Sara, vocês entram então no mercado através de um lançamento global do grupo Heineken com a Pure Pirana. Quer-nos explicar, porque já entrou um bocadinho no tema, mas em particular que produto é este? Já falou da naturalidade, mas também vem muito ao encontro daquilo que são as novas tendências, principalmente até dentro das novas gerações, com a questão do wellness, o sem glúten, o com menos açúcar. Portanto, é um produto inovador dessa perspectiva. Sim, e até pegando também um bocadinho naquilo que a Lívia disse há pouco, é a questão das oportunidades e do facto de nós podermos ter muita coisa, e se nós pensarmos, isto é o target de maior consumo, quer nos Estados Unidos, quer nos mercados onde nós já lançámos, no caso na Nova Zelândia e no México, o que se vê é que de facto os millennials, não é? Portanto, voltamos aos millennials, são quem está a fazer a maior fatia do consumo, e são também uma faixa etária que está muito virada para o experimentar, para a liberdade de escolhas, porque pouco leais às coisas, e portanto gostam de experimentar e de ver coisas novas, e a tendência do bem-estar está também muito linkada a este segmento. E portanto, reforçando aquilo que é o produto, sendo um produto à base de água, com álcool e aromas naturais, resulta efetivamente num produto que é interessante nesse sentido. No caso de Pure Piranha, estamos a falar de 2 gramas de açúcar por lata, estamos a falar de 92 calorias por lata, é naturalmente vegan e gluten free, o que também são tendências que neste momento estão a ganhar escala e força, e portanto faz todos os tick in a box, vá por assim dizer, naquilo que são características que este segmento especificamente procura. Não quer dizer que seja só por este segmento, mas claramente é quem está aqui na maior fatia. Outra coisa interessante que também se vê é que é uma categoria neste momento bastante unissex, o que também é interessante nas bebidas alcoólicas, porque na grande maioria das categorias das bebidas alcoólicas há uma tendência para uma certa polarização, em algum caso um maior consumo feminino, ou noutros casos um maior consumo masculino. No caso de Pure Piranha não, ou seja, está-se a ver, Pure Piranha, Art Seltzer na verdade, genericamente, está-se a ver que é uma categoria muito mais inclusiva nesse sentido, portanto apelativamos porque efetivamente
a necessidade que corresponde é isenta do sexo masculino ou do sexo feminino, que é a questão do bem-estar e a questão deste fun guilt-free ao mesmo tempo, não é? Interessante. Lívia, por curiosidade, tu que vives em Bruxelas, Bélgica, um país tradicionalmente fiel à sua cerveja, olhando para Bruxelas, mas também olhando para outras capitais europeias, vês como um produto que facilmente irá entrar na Europa? Nós já percebemos que há um forte crescimento e que foi um produto de sucesso nos Estados Unidos. Tendo em conta a nossa cultura cervejeira, o que é que te parece em termos da Europa e de uma maneira geral, olhando para o mercado? Eu acredito que a Europa vai ser bastante mais resistente. E, por exemplo, aqui na Bélgica eu não vejo a mesma entrada do produto como eu via em Portugal. Portugal já havia entrada, eu já percebia a movimentação, e não só também de outras bebidas enlatadas, outros alcoólicos enlatados, vinho enlatado, ou outras soluções de vinho empacotados, de dose única, G&T enlatados. No UK é tão popular, é tão fácil, barato comprar o G&T enlatado. Isso traz uma abertura para os restos. É um acompanhamento quase natural, é mais uma opção. Cá na Bélgica eu não vejo isso sequer nos supermercados. A prateleira é mesmo muito pequenininha. Não há muito espaço. E divide espaço com kombucha e com produtos não alcoólicos. Faz um bocado de confusão. Acredito que, por exemplo, nos Estados Unidos, esse tipo de bebida concorre com as craft beers. Os millennials já aderem mais facilmente a esse tipo de bebida gasificada do que as craft beers. Pode ter sido uma moda de craft beers que passou, pode ser, acho que acontece em alguns países onde a cerveja artesanal passou a ser moda. Na Bélgica a gente não está a falar de uma moda. Cerveja artesanal é cultura. É cultura, sim. Então, acredito que vai haver resistência, mas a gente tem um mercado consumidor turístico muito grande nas capitais europeias, onde no verão a gente vai poder ter um laboratório teste incrível para esse tipo de produto. Eu passava à Sara, ainda que seja um lançamento global, é preciso alguma coragem para fazer um lançamento ainda em pleno lockdown, se quisermos. Como é que está pensado e quais são os principais ou os primeiros movimentos da marca nesta introdução no mercado? Ou seja, temos aí o verão à porta, era uma marca, acho eu, que fazia o fit perfeito com festivais, que não sabemos ainda o que é que vai acontecer. Como é que vai ser? Portanto, como é que se trabalha uma marca sem saber muito bem o que é que será o dia de amanhã e, em particular, o verão português? Sim, se nós tivermos em conta como é que se comportou o mercado dos Estados Unidos, 2019 e 2020 foram os anos aceleradores, e a pandemia também infelizmente afetou os Estados Unidos. Isto porque também o consumo em casa, e há pouco a Lívia estava a falar um bocadinho nisso, também se modificou. Como agora não podemos sair tanto, ou tivemos período onde não podemos sair tanto, correndo tudo bem, o verão será um bocadinho mais fácil, veremos. As pessoas acabaram por ter os seus momentos em casa e muitas vezes experimentar coisas novas. Quem tinha um bocadinho mais de tempo optar por opções mais premium, pudessem mais trabalho, que tivessem todos estes rituais de serviço, e portanto a Hard Seltzer acaba por ser uma novidade num ano atípico, não é? E que isso obviamente também tem aqui um efeito positivo de experimentação, de curiosidade, de querer ser o primeiro, se calhar, a experimentar. Em termos de como é que nós vamos comunicar, obviamente que este é um ano incerto, mas acreditamos que temos as ferramentas para o fazer. Obviamente que há aqui um grande trabalho de notoriedade a fazer, e mais do que só notoriedade, de educação, usando assim esta palavra, daquilo que é a categoria, porque é muito importante que os consumidores percebam que categoria é esta, porque é completamente nova, que é uma bebida alcoólica, é muito importante termos isto em mente. E portanto há aqui muito trabalho de comunicação, de awareness que é necessário ser feita. Obviamente nós vamos ter um foco muito grande também em sampling, porque as pessoas têm que experimentar para acreditar, mas estamos muito confiantes que apesar de ser um ano atípico, e se calhar até poderá jogar a favor destas novas categorias, e vimos isso nos Estados Unidos. 2020 foi claramente um ano de aceleração, não é? E portanto acreditamos que aqui também o conseguiremos fazer.
Só também para construir um bocadinho em cima daquilo que a Lívia estava a dizer, a Bélgica é um país super cervejeiro, não é? Portanto, onde se encontram todas aquelas cervejas maravilhosas e etc. Em Portugal, nós, apesar de tudo, temos uma apetência para uma maior variedade de categorias. Quando eu falo de variedade, estamos a falar de cervejas aromatizadas, cervejas com adição de sumo, as cidras, os vinhos frutados, portanto, ou seja, todas estas categorias de sabor, por assim dizer, bebidas alcoólicas com sabor, onde acaba por se incorporar arte seltzer e, consequentemente, piranha, tem aqui uma adjacência e, de certa forma, uma familiaridade já em Portugal. Portanto, acho que, apesar de tudo, isso é também um desbloqueador para que Portugal seja um dos países pioneiros no lançamento desta marca na Europa. E acredito que efetivamente tudo isto em conjunto tornará este lançamento um sucesso. Já, Sara, estão com 2 sabores em Portugal. Então já estamos com 2 sabores, limão e até posso mostrar aqui, se quiserem ver, portanto, já estão aqui mesmo acabadinhas de chegar, limão e frutos vermelhos. No caso, esta categoria é muito construída com base em variedade, também é uma característica muito pertinente e que também, dependendo dos mercados, pode funcionar bem ou não. Nós em Portugal estamos habituados a ter variedade, para já temos só 2, no entanto já estão a ser desenvolvidos, neste momento penso que já estão desenvolvidos cerca de 9 sabores que depois alimentarão aquilo que é a inovação da marca. Lívia, há pouco a Sara já tocou um bocadinho, mas nós que nos habituámos a beber imensos estudos sobre tendências e devoramos estes estudos todos, fala-se precisamente nesta questão de, durante a pandemia, se ter desenvolvido muito esta lógica de sabores premium, a vontade de experimentar novos produtos e muito nessa lógica de novos sabores que nos levem, de certa forma, a viajar porque estamos impedidos de o fazer. Achas que é uma questão que vai perdurar mesmo depois da pandemia? A experimentação de sabores tem muito a ver com experiências e com como nós nos sentimos durante a experiência. Se ela foi bem sucedida, ela perdura e nos leva a ter outras novas experiências. É curioso como a opção por determinadas marcas de hard seltzer nos Estados Unidos é guiada pelo sabor. E quando a gente está a falar de uma série tão nova de produtos, aquela que conseguiu se estabelecer como de melhor sabor, com certeza vai ter uma vantagem competitiva bastante grande, que é diferente da cerveja, onde a nossa análise de sabor, até mesmo vinho, a nossa análise pessoal de sabor é relativa, ela tem outros muitos fatores que interferem, né? Em Portugal tem um grande exemplo, que é a Superboc versus Sagres. Qual é a mais saborosa? É uma briga eterna. É quase tão grande como Porto versus Sporting. Sporting, os três. Não se discute. Gosto por cerveja e futebol em Portugal absolutamente não se discute, mais do que política. Portanto, uma oportunidade de conquistar o consumidor pelo sabor me chamou bastante atenção, porque no setor de bebidas alcoólicas não é exatamente um fator tão assim relevante. No caso, com a entrada desse novo tipo de bebida, passa a ser, acredito nesse sentido, vocês têm vantagem competitiva, porque são as primeiras a entrar em Portugal, e geralmente as nossas primeiras experiências são as que nós guardamos com mais carinho. E quando criamos memórias afetivas em torno dessas experiências, isso perdura. Não que seja uma tendência de ficar a experimentar diversos sabores, não, eu acredito que isso possa acontecer e vai, obviamente, gerar, pela lógica de inovação da marca, vai funcionar bem, mas acredito que o consumidor vai escolher as suas de preferência e vai continuar bastante tempo ligada a elas, ou enquanto fizer sentido a narrativa de ainda continuar a beber esse tipo de bebida. Por exemplo, a geração Z, eles ainda não adotaram com tamanho entusiasmo como os millennials. A geração X já aderiu melhor nos Estados Unidos, a geração X já aderiu melhor do que a Z. A Z, por incrível que pareça, é extremamente conservadora. Bebe vinho e cerveja. Engraçado. Mas também... mas é porque também não sabem beber. A gente está falando de uma geração Z nos Estados Unidos que recém fez 21 anos, recém tem idade legal para beber. E que não tem muita oportunidade de compra. Eles não podem exatamente parar na frente do stand do supermercado e escolher o que eles vão beber. Na maioria das vezes eles estão com carteiras ilegais da idade com outra idade, a fugir do sistema de controle deles. Então a gente talvez veja de uma maneira diferente na Europa a adesão da geração Z. E talvez uma natural graduação
À medida que a gente vai aprendendo a beber e aprendendo a beber também coisas com graduação alcoólica maiores, e a regular melhor, e saber que a gente não pode beber tequila no mesmo dia que a gente bebe vinho, a gente também aprende que determinados tipos de produtos podem ser melhor degustados na praia, melhor como a hard seltzer, ou melhor degustados em outros ambientes, e a equilibrar. Nem tudo precisa ser cerveja, nem tudo precisa ser vinho. E com isso as marcas de hard seltzer ganham um novo fôlego, digamos assim, com esses consumidores que passam a crescer e passam a alcançar uma maturidade maior nesse consumo. Sara, também nestes estudos que vamos lendo, fala-se muito que estas hard seltzers são uma revolução no setor das bebidas. Estão de acordo? Vocês que trabalham várias marcas enquanto grupo, é de facto uma revolução. Sim, ou seja, a tendência que nós vemos, e que não somos só nós, e que também analistas externos fazem, a Goldman Sachs, por exemplo, prevê que em 2025 esta categoria valha 30 bilhões de dólares, portanto não estamos a falar de uma coisa que seja facilmente descartada, vá por assim dizer. Os resultados que nós estamos a ver nos países onde já lançámos, estava-me a referir há pouco México e Nova Zelândia, também nos indicam claramente que há aqui um grande crescimento. Neste sentido, se nós pensarmos na categoria das ready to drinks como um todo, que é um bocadinho onde se acaba por inserir a hard seltzer, é uma categoria que está também a almejar aqui algum crescimento. Em Portugal, por exemplo, as ready to drinks não têm um grande peso e, portanto, a hard seltzer pode vir desbravar este caminho. Neste momento, a hard seltzer é claramente a bebida alcoólica que está que tem a melhor previsão de crescimento para o futuro. Lívia, para fecharmos, é de facto o que necessitávamos para refrescar o setor das bebidas depois desta pandemia e depois da forma como o setor foi afetado? É verdade, o setor foi bastante afetado de maneiras diferentes e completamente imprevisíveis para determinados mercados. Por exemplo, o setor da bebida no Brasil, o setor vinícola no Brasil está indo muito bem durante a pandemia. As pessoas passaram a beber vinho durante a pandemia no Brasil. E a gente sabe que o setor vinícola em Portugal sofreu alguns step-backs durante a pandemia. O setor da cerveja também sofreu. O setor da cerveja do Brasil também tem problemas e também está a investir nas ready to drink, como alternativa. Acredito que sim, acredito que nós tomamos gosto por fazer os nossos coquetéis em casa e inventar, e talvez nós queremos levar a praticidade para a rua. E talvez sim seja uma revolução do ponto de vista de apreciar melhor uma coisa que não seja tão penosa para nós, que não tenha um nível alcoólico tão alto, ou as calorias, a questão de ser sem glúten, um equilíbrio entre todos os que decidiram parar de beber durante a pandemia e os que agora estão voltando talvez aos poucos. É um equilíbrio, acho que vai ser, nesse sentido, pode ser uma revolução mais equilibrada. Lívia, Sara, foi um prazer. Eu acho que ficávamos aqui mais tempo à conversa, mas depois seríamos, acho eu, ficaria chato para quem nos está a ver do outro lado, ainda que seja um tema super interessante e super atual, mas sabemos que vídeos muito longos têm esse problema, portanto agradeço imenso a vossa participação e presença hoje. Ajudaram também a mim a perceber melhor esta nova categoria e estes novos produtos e tendências que também vão chegando a Portugal. E certamente teremos outras oportunidades, portanto despedir-me e despedir-me também naturalmente de todos os que nos estiveram a acompanhar. Um grande beijinho a todos, boa tarde. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.